E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Boas-vindas à nossa audiência qualificada ao 85º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast sobre segurança pública, direito e processo penal e todos os temas afins à questão criminal, criminologia, política criminal. Hoje, quem vos fala e conduz esse episódio sou eu, Juni Cirino. Nosso anfitrião usual, Rafael Borges, resolveu tirar uma folga de recepcionar a nossa qualificadíssima audiência aqui no podcast, mas ele tá aqui comigo, né, como meu colega de bancada virtual. Rafael, dê seu oi para os nossos ouvintes, por gentileza. Olá, ouvintes. Olá, Juni. Tenho certeza que hoje o podcast será bem melhor conduzido por você. Mas sem prejuízo da minha presença atenta e enfim, das minhas, enfim, e do meu bate-papo, do meu empenho, do meu interesse em discutir esse tema maravilhoso que a gente vai trazer hoje aqui na bancada. Maravilha! E o nosso convidado especialíssimo, diretamente de Vitória, o querido amigo Rafael Bolt, que pode nos dar o seu alô também. Oi, Júlia, tudo bem? Rafael, prazer estar aqui com vocês hoje, uma grande alegria e uma honra também. Muito bom. Lembrando que nós temos aqui no nosso podcast uma parceria com a plataforma Tudo de Penal, em que os nossos ouvintes têm 30% de desconto na assinatura anual com o cupom de desconto SEG30, isso é SEG30 em numerais. Por isso, ao final desse episódio, nós teremos um comentário exclusivo do nosso parceiro Caio Paiva, que vai, enfim, comentar aí jurisprudências recentes que dizem respeito à questão criminal. Repetindo, então, o cupom da nossa audiência é SEG30, SEG30 em numerais, e dá 30% de desconto na assinatura anual do Tudo de Penal. Bom, com isso, nós iniciamos agora finalmente o nosso episódio número 85 do podcast Segurança dos Direitos. Muito bem, estamos aqui, 85º episódio do podcast Segurança dos Direitos, hoje aqui com o nosso convidado especial do Espírito Santo, Rafael Bolt. Rafael, se apresenta rapidamente para a nossa audiência, por gentileza. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou advogado criminalista aqui no estado do Espírito Santo. Além da atuação como advogado, também professor da Faculdade de Direito de Vitória, onde eu leciono Direito Penal, Processo Penal, Criminologia já há alguns anos. Fiz o meu doutorado e meu mestrado na mesma instituição. Tive a oportunidade, durante o doutorado, de fazer um estágio de doutoramento na Universidade de Frankfurt, onde fui orientado pelo grande professor Wilfried Neumann, e, posteriormente, um estágio de pós-doutoramento em Hamburgo, com meu querido mestre e amigo, professor Sebastian Scheri. Então, eu tenho aqui uma trajetória vinculada à academia e também essa atuação como advogado, já há alguns anos aqui no estado do Espírito Santo. Maravilha! Inclusive, a última vez que nos encontramos, estávamos na companhia, né, do queridíssimo Sebastian Scherer e também do saudoso Tiago Fabres, que infelizmente nos deixou tão cedo, embora tenha deixado um legado tão bonito para a criminologia brasileira, né? Bom, Rafael, a discussão que a gente vai trazer aqui hoje para a nossa audiência é uma discussão que está bem baseada na tua tese de doutorado, né? Que é sobre o processo penal da catástrofe. Você tem, assim, comentários muito interessantes sobre questões que são bastante polêmicas. Eu acho que a tua tese de doutorado tem esse caráter, assim, de tocar em muitas feridas, né, dos debates aqui do processo penal, da criminologia, do direito penal, e acho que isso é muito interessante. Eu quero começar pedindo para que você fale um pouquinho sobre essa questão de ser o processo penal moderno uma espécie de um derivativo da Inquisição medieval, e que você explica isso
como, digamos, esse é o fundamento para você explicar por que você entende o direito penal contemporâneo como uma espécie de um novo fundamento teológico da justiça moderna. Então, queria que você começar pelos fundamentos, né? Começar pelo começo, realmente. Sim, claro. Quando eu comecei a escrever a tese, a pesquisa iniciou, eu tinha a ideia de discutir os fundamentos do processo penal moderno. E a pesquisa ela me levou a algumas questões com as quais realmente eu não tinha um grande contato. Eu comecei a perceber, por exemplo, que do ponto de vista de uma análise histórica, se a gente fizer aqui uma historiografia ou uma genealogia, né, do poder punitivo do processo penal, a gente começa a perceber, e essa foi pelo menos a minha percepção, que o processo penal moderno, apesar do iluminismo e das transformações provocadas por uma pretensão de conferir racionalidade ao processo penal, esse processo penal moderno ele possui algumas matrizes ou influências teológicas. Então, durante a pesquisa, eu precisei me debruçar um pouquinho mais sobre, inclusive, direito canônico, sobre algumas categorias estritamente teológicas, para compreender melhor o funcionamento do próprio processo penal moderno e do direito penal. O professor Sebastian Scherer, que a gente mencionou aqui agora há pouco, ele, inclusive, diz isso, né, que o iluminismo ele não foi suficiente para expurgar do direito do processo penal categorias que são teológicas e que fundam esse processo. Basta a gente pensar, por exemplo, na ideia de expiação da culpa através da pena, por exemplo, ou se nós imaginarmos que o processo penal tem como um dos seus principais fundamentos a busca da verdade. Vários autores, muitos pesquisadores brasileiros e estrangeiros já discutiram a questão da verdade no processo, é sem dúvida um tema fundamental, mas ao me deparar com essa discussão sobre os fundamentos, eu percebi, por exemplo, que quase sempre a verdade é uma das, vamos dizer assim, uma das bases desse processo moderno, um dos objetivos do processo. O Ferraioli vai falar, por exemplo, numa verdade precária, ainda que seja uma verdade circunstancial, precária, ainda que seja uma verdade processual, como os processualistas mais atuais gostam de dizer, mas a gente nunca conseguiu abdicar dessa categoria. E o próprio Ferraioli vai dizer que um processo penal sem verdade, ele se torna arbitrário. A gente corre sérios riscos se abrir mão dessa categoria que funda o processo. A gente tem aí uma outra matriz importante para essa discussão, que é o próprio Foucault. E o Foucault, naquele livro dele, um livro que se tornou um clássico, né, A Verdade e as Formas Jurídicas, ele vai demonstrar como que essa categoria ela está vinculada a questões religiosas, porque aí o Foucault ele vai se preocupar, obviamente, com um outro instrumento que eu trabalho na tese, que é o inquérito. O inquérito como autenticação da verdade, como forma de saber e poder. Então, essa é uma categoria muito importante que eu tento trabalhar nessa tese, e o inquérito, diz o Foucault, ele deriva de um certo tipo de relação de poder. E, nesse caso, de uma maneira de exercer o poder, né? Ele se introduz no direito, diz o Foucault, a partir da igreja. Então, é um pouco inimaginável você estudar direito penal e processo penal sem conhecer essas categorias. Por exemplo, o próprio professor Juarez Tavares, me lembro na banca examinadora, ele fez uma menção também à heresia, né, a própria construção dos crimes a partir de categorias religiosas, a ideia do crime a partir da heresia, a partir também de perseguições. A gente tem uma obra fantástica do Zaffaroni, recentemente publicada em português, onde ele vai mostrar exatamente isso, né? Essa vinculação religiosa do crime como uma construção social, historicamente vinculado também à ideia de heresia. Então, me parece que para nós compreendermos o processo penal contemporâneo, esse processo penal moderno, que tem uma pretensão de racionalização, ou de se racionalizar e de expurgar os elementos teológicos, para nós conseguirmos compreender o funcionamento desse instrumento de resolução de conflitos, nós precisamos também fazer uma pesquisa ou nos debruçarmos sobre questões que são teológicas e não estritamente jurídicas. Então, a pesquisa, ela
não parte desta premissa no início, mas ela acabou me conduzindo a essas categorias e a essas ideias. E isso é muito importante também, e você deixa isso muito claro na tua tese. Aliás, que eu esqueci de avisar no começo, não é apenas uma tese, é um livro publicado, né? Acho que tem o mesmo título, inclusive, Processo Penal e Catástrofe. Mas acho que fica muito claro muito clara a razão pela qual você toma esse caminho, e é muito importante para explicar depois por que você entende o processo penal contemporâneo como uma espécie de uma ilusão, né? A expressão que você usa é uma impossibilidade lógica e epistemológica. Queria que você explicasse isso um pouquinho para a audiência. Claro, quando o Luke Husman, por exemplo, e o Scherer sustentam que a nossa atual crença nas funções do direito penal, elas derivam de ideias que são oriundas da teologia escolástica da Idade Média, eles chegam à conclusão, então, de que o direito penal, o processo penal, eles são a continuação ou o substituto do pensamento eclesiástico na atualidade. A partir dessa afirmação, e vejam, claro que qualquer proposta, ela pode ser debatida, ela pode ser questionada, criticada, né? Existem diversas formas de interpretar os fenômenos, inclusive a própria história, mas quando eu sigo por esse caminho, assumindo então a verdade como um dos fundamentos do processo penal moderno, eu chego a uma questão fundamental para mim, no livro, na tese, que é discutir exatamente a possibilidade de um sistema penal acusatório, de um processo penal acusatório na contemporaneidade. Isso foi, talvez, o problema central da tese, do livro, nesse caso, que eu queria discutir essa possibilidade. Muitos autores também já se debruçaram sobre essa temática. Existem excelentes trabalhos de professores brasileiros, de pesquisadores brasileiros, sobre sistemas processuais. Há autores espanhóis que dizem que essa é uma discussão desnecessária ou sem sentido, né? Afinal, nós estamos falando apenas de tipos ideais. Esses sistemas eles não existiriam na sua plenitude, são construções, são meramente tipos ideais, usando aqui uma categoria weberiana. Então, nós precisaríamos fazer uma análise contextualizada e histórica para compreender esses tipos. Então, historicamente, nunca existiu um processo que fosse talvez 100% acusatório ou inquisitivo, e aí nós temos um problema, né? Talvez definir os critérios. O que é que define um processo acusatório? O que é que define um processo inquisitivo ou inquisitório? Então, os processualistas vão falar em núcleo fundante desse processo, né? Se nós pegarmos os trabalhos de grandes professores, como o professor Alexandre Moraes da Rosa, Rubens Casara, Auri Lopes Júnior, Jacinto Coutinho, aqui no nosso país, ou o próprio Ferraioli, né, que a gente citou aqui agora há pouco, eu citei aqui agora há pouco, nós vamos perceber que eles ficam buscando, de alguma forma, identificar aquilo que funda o processo penal acusatório, aquilo que norteia esses sistemas. É claro que as divergências, elas existem, né, como eu falei, há quem diga, inclusive, que essa é uma discussão que já não faz muito sentido, mas eu cheguei à conclusão de que esse sistema acusatório, independentemente daquilo que a gente considere como núcleo fundante, se é a separação das funções no processo ou a gestão das provas, esse processo ele se torna, na verdade, uma ilusão, em razão de alguns obstáculos que, como a Juni mencionou, né, eles são de natureza lógica, epistemológica e também política, né? Esses obstáculos, eles me parecem, talvez, intransponíveis. E aí, talvez, seja um dos problemas da minha tese, uma das críticas que eu recebi do livro, um certo pessimismo, né, em relação às possibilidades de nós ultrapassarmos um sistema, um processo inquisitivo e efetivarmos um processo acusatório. Talvez um dos grandes motivos para esse obstáculo, para a existência desses obstáculos, seja exatamente a categoria da verdade. Alguns filósofos, por exemplo, vão dizer que a verdade ela é intolerante por natureza, independentemente do tipo de verdade que se almeja no processo, mas ela é uma categoria que está vinculada à própria noção teológica ou religiosa, e ela seria, então, intolerante por natureza. Aquele que busca a verdade, de alguma forma, está buscando uma narrativa ou um discurso que prevaleça sobre os demais. A imposição de uma narrativa. Se a gente partir, por exemplo, dos retóricos,
dentro da filosofia, a gente vai chegar à conclusão de que não existe uma verdade, o que existe são relatos, e esses relatos concorrem entre si. Isso é muito perceptível quando a gente trabalha com advocacia criminal, quando a gente ancora na prática forense. A gente percebe claramente que existem narrativas, existem relatos que vão tentar, de alguma forma, convencer o magistrado. Então, eu acredito que talvez a verdade, como Foucault vai dizer nessa obra que eu mencionei aqui agora há pouco, talvez a verdade seja um dos maiores obstáculos à efetivação de um sistema acusatório, o que muitos processualistas não percebem, né? Que ela seria, sim, um impedimento a esse sistema acusatório, na medida em que é exatamente essa busca pela verdade que vai justificar, que vai legitimar e normalizar uma série de violações a direitos e garantias fundamentais. Então, aqueles pretensos direitos e garantias que se aplicam ao sistema acusatório acabam sendo uma mera ilusão, né? Carecem de completa efetividade. E aí um certo pessimismo que o trabalho tem, né? Tem um tom talvez um pouco mais melancólico ou pessimista em relação a isso, em relação à possibilidade de efetivação desse processo penal acusatório atualmente. Rafael, eu queria que você se detivesse um pouquinho mais nesse tema, que realmente é fascinante para mim, porque hoje existe uma produção acadêmica, uma produção intelectual, teórica, de ponta, inclusive, em torno disso que você chama da gestão da prova, né? Ou pelo menos da gestão de uma prova que se aproxime o máximo possível da verdade, né? E é claro que isso é feito hoje numa perspectiva absolutamente democrática e libertadora, né? Os autores que estão na linha de frente dessa produção teórica, dessa produção acadêmica, estão mirando um processo penal democrático, ou, na medida do possível, o mais democrático possível, digamos assim, né? Eu tenho muita clareza disso. Só que a tua crítica, ela se encaixa com muita perfeição, me parece que ela confronta, sem que esse seja o objetivo declarado dela, mas ela acaba fazendo isso, ela confronta as premissas desse esforço, né? Quando você fala na gestão política do processo, quando você fala nas questões políticas que estão em volta do processo, quando você fala das influências que esse processo penal contemporâneo, com pretensões de ser acusatório, mas com uma reminiscência canônica, inquisitiva, pesadíssima, né? Quando esse processo mira na busca da verdade, como que ele se aproxima muito mais dessa origem remota dele do que propriamente nesse horizonte de radicalização democrática, né? E assim, cara, vou ser bem sincero, eu nunca vi uma crítica tão bem feita quanto a tua a essa questão, a esse tema, né? Tanto no teu trabalho como agora aqui na exposição que você está fazendo. Estou achando uma coisa incrível, assim, e a tua didática também ajuda muito a exposição do ponto, né? Mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho realmente importante a gente não alimentar ilusões relativas à instrumentalização do processo penal como ferramenta de busca da verdade. E aí é meio tosco aquele debate que fala de verdade real, que fala de verdade formal, que fala de verdade material, que fala de verdade... Porque a verdade por si só, e essa reminiscência canônica, inquisitiva que ela tem, ela contamina completamente o jogo processual propriamente dito, né? E aí quando você ancora a tua crítica na tua experiência advocatícia, que você fala muito bem também disso, na tua experiência de foro, isso fica ainda mais escrachado. Quer dizer, quem trabalha no foro, quem atua no foro, né, principalmente na ponta da advocacia, porque ao juiz ainda é dado o direito de achar que está falando a verdade, que está buscando a verdade, né? O juiz é o bobo do processo, né? É o bobo, claro, sempre foi, né? E sempre será. O juiz é o bobo do processo, é o advogado querendo falar uma coisa, o promotor querendo falar outra, a testemunha querendo falar outra, a vítima querendo falar outra, e ele vendo ali a qual verdade ele vai aderir, né? Então, assim, essa crítica vindo de um ponto de vista de um advogado, para mim é muito interessante, porque de todos os atores do processo, eu acho que o advogado é aquele que tem a visão panorâmica, que ele propicia a identificação do maior número de verdades possíveis num processo só, né? A gente vê tudo, a gente vê a verdade do MP, a gente vê a verdade daquela testemunha, daquela outra testemunha, e no final a gente vê a verdade do juiz, que é o que ele botou na sentença, né? Que às vezes não tem nada a ver com as verdades que vieram à tona no curso da instrução probatória, e às vezes tem, enfim.
Então, assim, e eu acho que essa crítica vindo de um advogado, ela é muito enraizada, porque você tem uma ancoragem teórica profunda e magnífica, expressiva, coisa e tal, mas você tem a tua prática também, né? De um advogado experiente, coisa e tal, que corrobora isso, né? Que referenda isso. Então, eu queria que você se detivesse só um pouquinho mais nesse ponto aí, que eu acho que Legal, é muito Rafael, central na tua reflexão. Eu agradeço, né, pelos comentários, assim, e acho que, de fato, esse talvez seja um dos pontos mais delicados e mais complexos. Quando a gente fala em construção dessas narrativas, né, você falou da prática, da nossa prática como advogados, basta a gente imaginar na construção de teses, né, a gente está o tempo inteiro trabalhando com a construção de teses jurídicas, teses defensivas ou teses de acusação, e o magistrado, ao julgar, você menciona muito bem, ele ainda, de boa parte dos magistrados, obviamente que a gente não pode universalizar, porque todo discurso que universaliza, ele é ideológico, mas a gente sabe que muitos magistrados, muitos promotores, inclusive advogados, ainda acreditam nessa possibilidade de verdade no processo, independentemente da natureza da verdade. E existem, obviamente, inúmeras teorias que dão conta de explicar a verdade, né? Ou que se analisam essa temática. Eu não vou aqui ter a pretensão, né, de fazer o papel de um filósofo, embora a minha pesquisa e o livro, eles tenham, sim, uma abordagem criminológica do processo penal e também jurídico-filosófica. Mas quando eu analiso essa questão, eu uso até um termo, eu vou parafrasear aqui, né, o Carl Schmitt, com a ideia de teologia política, eu uso um termo que é teologia processual, para tentar descrever, de alguma forma, o enraizamento desses elementos canônicos no processo. Então, o que nós temos, na verdade, são funções declaradas do processo penal. A gente estuda muito, a partir da criminologia crítica, as funções declaradas do direito penal e as funções reais que ele, de fato, exerce, mas aqui no livro eu tento fazer uma discussão sobre essas funções declaradas do processo. E, a partir dessas funções declaradas, verificar se elas guardam alguma correspondência com a realidade. É claro que a gente corre sempre o risco de simplificar excessivamente algumas questões, mas me parece que esse sistema acusatório, Rafael, ele é produto, sim, de um discurso que tem como justificativa limitar o poder punitivo e racionalizar a aplicação da lei penal, e acaba contribuindo para a permanência dessa teologia processual penal da modernidade, a que eu me referi agora há pouco. E essa teologia processual da modernidade, ela possui alguns pressupostos que basicamente vão reafirmar a epistemologia inquisitiva que funda o processo. Claro que isso vai levar a um outro problema que eu procuro desenvolver também, que é o seguinte: tudo bem, se nós temos como diagnóstico de que esse processo acusatório ele é uma ilusão, ou ele possui obstáculos epistemológicos, políticos, lógicos, que são insuperáveis, e se esse sistema ele não passa, então, de um mito, quais seriam as alternativas ao processo penal contemporâneo? Essa é sempre a dúvida que vai surgir, né? Quais seriam as alternativas, como você falou, que podem ser vocacionadas a promover a democratização dos conflitos, da gestão dos conflitos criminalizados, a maximizar os direitos fundamentais? Isso vai levar a essa pergunta também. É muito criticado, inclusive no âmbito do abolicionismo, da criminologia crítica, essa posição de apresentar um diagnóstico e não oferecer alternativas, né? Mas, assim, tentando aliar teoria e prática, porque a pesquisa surge a partir dessa angústia da atuação como advogado, na realidade, né? A gente percebe exatamente isso. Narrativas que tentam dar conta de construir a realidade. E, basicamente, aquilo que a gente compreende como sentença condenatória ou absolutória, ou como verdade no processo, nada mais é do que um discurso, uma narrativa que tenta construir a realidade sobre aquele evento que nós chamamos de crime. Então, aquele evento que nós criminalizamos, que surge a partir dali, então, e se transforma num processo criminal, a denúncia, ela narra um fato, a sentença, ela vai narrar esse fato. Então, eu me aproprio um pouquinho também, como eu sou formado em comunicação social, além de formado em direito, eu me aproprio um pouquinho também de algumas categorias da própria teoria da comunicação, da ideia de uma análise também de linguagem, né,
para a gente compreender que a realidade ela se constrói a partir da linguagem. E aquilo que a gente chama de realidade, ou de verdade nesse caso, é configurado, é constituído a partir de narrativas. Então, essa sentença penal condenatória, que supostamente alcançou a verdade, ela nada mais é do que a apresentação de uma narrativa que se impõe sobre as demais, de um relato vencedor. Pelo menos essa é a perspectiva com a qual eu trabalho na tese, né? Obviamente que a ela podem ser contrapostas outras ideias, outras categorias. Mas, então, esse seria um problema para mim, né, a ser discutido, a possibilidade de nós chegarmos à conclusão de que um sistema acusatório, um processo acusatório é possível a partir dos seus fundamentos ou das suas premissas, que são pré-modernas. E essa é uma questão problemática, né? O processo penal, ele parte de pressupostos pré-modernos, e depois ele, em tese, teria passado por um processo de transformação, de modificação, a partir do iluminismo, e eu acho que hoje, talvez o grande, até disse isso no evento que recentemente participei com a Júnior, eu falei que eu acho que o grande revolucionário atual talvez seja o iluminista, porque a gente precisa resgatar algumas categorias que nós nunca conseguimos efetivar no nosso direito, no nosso processo penal. E aí uma crítica, né, ao nosso judiciário, ao nosso sistema de justiça criminal, também a advocacia. Acho que a gente vive ainda a pré-modernidade, quando se trata de sistema de justiça criminal. Nós não conseguimos nem chegar ao iluminismo. Então, essa é uma crítica também que ela se apresenta na obra, de alguma forma, né? Porque o livro, ele no fundo, é uma crítica do poder, mas a gente não conseguiu nem chegar ao iluminismo ainda, né? Então, a gente está precisando levar o esclarecimento, ou levar essa tentativa de racionalizar um pouco mais o nosso direito para o próprio judiciário, para a própria justiça criminal, para os advogados, para os delegados. A gente, ainda mais nos tempos atuais, a gente vive uma espécie de obscurantismo, né? Onde decisões não são adequadamente fundamentadas, você não consegue exercer nenhum tipo de controle racional sobre aquela decisão. Então, obviamente, eu faço algumas críticas a esse processo penal, mas eu acho que esse processo sequer passou pelo iluminismo, efetivamente. O que você descreve aí é que a gente está inserido numa permanente e talvez até inescapável crise da racionalidade penal e processual penal, né? Porque, afinal de contas, se não existe essa verdade real dentro do processo penal, se a busca da verdade real é uma busca impossível, quais são os outros fins do processo penal que a gente também não consegue atingir? Né? Que racionalidade penal é essa que a gente está tentando buscar, e de que maneira a gente está sempre desviando do caminho e não conseguindo atingir aquilo que a gente se propõe com essa racionalidade penal? Uma coisa muito interessante se pensar, né? Como a gente está inserido nesse paradigma de crise, e de uma crise, na verdade, que é instituída antes mesmo da gente conseguir instituir a própria racionalidade. A racionalidade já nasce na crise do processo penal, do direito penal. Verdade, Júlia. Essa crítica, ou essa crise da racionalidade penal, ela é, inclusive, anterior. E aí, se a gente pegar, por exemplo, os autores que vão discutir a própria ideia de razão instrumental, os frankfurtianos, né, lá Adorno, Durkheim, aqueles autores que lá atrás já criticavam a razão instrumental, a ideia de uma racionalidade dirigida a fins, a gente vai chegar à conclusão de que essa razão, que eu agora há pouco exaltei aqui, né, a necessidade de nós iluminarmos a justiça criminal, essa razão ela é ambivalente também. E isso é importante a gente compreender. A razão, a mesma racionalidade que constrói pontes é a razão que constrói bombas atômicas, né? A mesma razão que produz vacinas e imunizantes é a mesma razão que vai desmatar a floresta amazônica, que vai produzir armas de guerra, armas de destruição em massa. Então, existe uma ambivalência, e que essa ambivalência marca toda a modernidade. A gente vê isso claramente em Bauman, a gente vê isso claramente em outros autores da sociologia ou da filosofia. Então, a crise da racionalidade processual, ela, na verdade, é anterior, ela é a crise da própria razão. Por isso que o Habermas, por exemplo, vai tentar superar essa análise tão pessimista dessa primeira geração frankfurtiana com a razão comunicativa, né? É uma tentativa de superar essa crise, ou esse déficit que existia naquela primeira geração, nas críticas daquela primeira geração. Então, me parece que o processo penal,
ele acaba reproduzindo, através da razão punitiva, dessa racionalidade penal, essa razão instrumental. E o que a gente percebe claramente é uma crença nas funções do processo, nas funções declaradas, uma crença nas funções declaradas da pena, do direito penal, e a incapacidade de uma efetiva transformação ou emancipação por meio dessa razão punitiva, dessa racionalidade penal. Uma vez que existe uma espécie de simbiose aqui, né, entre razão punitiva e teologia processual, isso é que é o mais interessante. Elas se articulam de alguma forma nesse processo que não foi efetivamente transformado pela razão ou pela racionalidade iluminista, né, pelo humanismo iluminista. Então, o que nós temos aqui é uma articulação de uma espécie de teologia processual com uma racionalidade altamente destruidora, que procura, de alguma forma, conferir legitimidade e racionalizar elementos que são estritamente teológicos e, muitas vezes, metafísicos, né? Essa possibilidade de nós alcançarmos a verdade no processo, desse processo dar conta de solucionar esses conflitos. E esse é um outro problema. Se nós pegarmos os livros de processo penal, todos eles vão dizer qual é a função do processo? Solucionar conflitos. Só que a gente não pode esquecer que esses conflitos, eles foram confiscados pelo Estado. Os grandes abolicionistas vão dizer isso, olha, o confisco, ele se transforma numa violação à lei, ele se transforma numa violação ao soberano. Então, ele deixa de existir para ser confiscado pelo Estado. Niels Christ trabalha isso de maneira maravilhosa, né, num texto que influenciou muitos autores do abolicionismo. Então, ele vai dizer, o confisco, ele se torna confiscado e o Estado passa, então, a se arvorar sobre todos os conflitos que deixam de existir e se transformam em crimes. Então, existe uma racionalidade por trás, né? Isso não é irracional. Obviamente que existe uma racionalidade que tenta dar conta de justificar o processo penal e o direito penal como estão postos. A vítima vira um signo habilitante do exercício do poder punitivo, né, nessa lógica do conflito. E aí você faz toda uma construção a partir dessa usurpação, né? Você faz toda uma construção teórica a partir de um pecado, de um dado original que é puro exercício de poder, né? Que é o quê? Aconteceu lá um problema, vem o Estado, confisca aquele problema, usurpa aquele problema e lida com aquele problema como se fosse um problema dele, né? E a vítima se transformou, pura e simplesmente, em alguém que vai habilitar o exercício do poder punitivo por aquele Estado, que vai acionar uma série de outras categorias, enfim, que podem estar dentro de uma racionalidade, mas que não é outra coisa senão instrumentos de inflição de dor, né? E aí que entram as penas, enfim, e as consequências do processo. Exercício, né, de poder, né? E esse movimento que o Rafael Borges descreve é um movimento que está inserido dentro de uma ideia de que essa racionalidade penal é sinônimo de progresso, né? De que a racionalização do processo penal, do direito penal, é uma característica civilizatória, um projeto civilizador, e que você precisa estar sempre em busca disso. E não obstante, a gente se depara com, enfim, a crise material disso e uma absoluta destruição civilizatória através do processo penal, né? Através do direito penal. Isso é particularmente verdadeiro em países em desenvolvimento, países periféricos, né? De economias periféricas, enfim, de capitalismo periférico. Eu queria que você comentasse um pouco isso, que eu sei que é também um ponto bastante importante na tua tese. Sem dúvida, Juni. Quando a gente fala em capitalismo, ou, enfim, quando eu trabalho na tese modernidade periférica, toda essa discussão sobre o direito, o processo penal como símbolos de evolução cultural, né, de transformações positivas, vistas como positivas na sociedade, inclusive, se nós pararmos para pensar como que a gente, nas nossas relações, diversas relações sociais, nas diversas relações subjetivas, inclusive pedagógicas, como que a gente normaliza essa lógica, né? Essa razão punitiva, ela está entranhada na sociedade, de maneira que ela se torna quase que uma grelha de inteligibilidade da realidade. A gente não consegue compreender, por exemplo, a realidade sem a punição.
Nada foge à lógica punitiva, né? Nada Exato. foge à lógica punitiva. Ainda que nós possamos até abdicar da pena, o que é difícil também, mas sem a punição nós não conseguimos compreender a realidade. Basta pensar, por exemplo, na relação de pais e filhos. Né? Eu tenho uma filhinha que é uma criança e geralmente o que os pais fazem? Ela fez algo errado, você já diz, vou colocar de castigo. Então você tem um castigo como uma ferramenta pedagógica. Né? A punição, ela cumpre um papel importante na educação das crianças, veja, historicamente. Outra coisa que a gente precisa perceber é até mesmo nas relações acadêmicas, como que os professores, muitas vezes, sem perceber até, eles acabam utilizando a punição como uma ferramenta pedagógica, né? E isso também acontece, obviamente, em diversos outros contextos. Mas, em relação a essa compreensão de que o direito penal seria a evolução da sociedade, ou representaria uma evolução, essa lógica, ela é contraposta, pelo menos eu tento fazer isso no livro, com a ideia de uma perspectiva romântica, vamos dizer assim, né? Uma perspectiva romântica da sociedade e da própria resolução de conflitos, onde eu tento resgatar, de alguma forma, a compreensão de que essa sociedade, ela não é uma sociedade harmônica. A pretensão do direito penal, do processo penal, de solucionar conflitos e restabelecer uma harmonia que foi perdida com a prática de um crime, isso é completamente equivocado, uma visão completamente equivocada. E também trata o conflito como algo negativo. É claro que o excesso de conflitos numa sociedade pode levar à dilaceração dessa formação social, mas o conflito, ele cumpre, sim, um aspecto positivo também, que leva ao reconhecimento, que leva à emancipação, e isso não se dá por meio do direito ou do processo penal. Basta a gente imaginar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Basta a gente imaginar alguns movimentos sociais, identitários, que utilizam o direito penal como suas bandeiras, acreditando que vão transformar a realidade de alguns grupos a partir da criação de leis penais, né? O reconhecimento da mulher na sociedade, o reconhecimento de gêneros distintos na sociedade, através da legislação penal, me parece um claro equívoco, e, obviamente, um retrocesso. A Lei Maria da Penha, talvez ela tenha uma função para alguns pedagógica, simbólica, no sentido de reafirmar o valor da mulher e punir o agressor, por exemplo, mas, na realidade, o que a gente acaba fazendo é utilizando os mecanismos equivocados, os instrumentos errados, porque, como o Rafael falou, a gente acaba produzindo mais dor e mais sofrimento, mas está vinculada à lógica de que o direito penal é produto dessa sociedade moderna, é produto da razão e evolução, se nós compararmos com as sociedades arcaicas, porque a gente costuma acreditar que o processo penal eliminou a vingança. Daí a ideia de que eu preciso retirar a vítima da resolução de conflitos. Nas sociedades arcaicas, nas sociedades pré-modernas, a nossa concepção é de que eram sociedades atrasadas, de que eram sociedades violentas, quando, na verdade, o sistema de justiça criminal é extremamente violento. E se nós pensarmos em capitalismo periférico, modernidade periférica, Júlio, o que nós temos é um sistema que ele é um instrumento de destruição de vidas, né? O que ele produz é morte, o que ele produz é mais violência. Basta olhar para o nosso sistema carcerário, basta olhar para as nossas prisões, basta olhar para o que aconteceu na Europa. Eu sempre vejo, quando eu discuto isso com os alunos, alguém que fala assim, professor, mas como é que pode, né? A Alemanha, que era o país de Kant, que era o país de Hegel, que tinha passado pelo iluminismo de tantos filósofos, ali aconteceu o nazismo. Sim, ali aconteceu o nazismo, e eu vou além. O nazismo utilizou o sistema de justiça criminal como uma ferramenta extremamente eficiente de destruição em massa. Então, o poder punitivo cumpriu um papel importantíssimo ali na destruição de milhões de vidas. A gente tem uma visão aqui, por isso que eu mencionei o romantismo, né? Porque o romantismo, ele olha para o passado, nesse caso, no meu trabalho, com vistas ao futuro. Então, não é a saudade de um passado longínquo, né? Não é abandonar as conquistas do iluminismo ou da modernidade, mas é tentar compreender que nós nunca conseguimos implementar muitas delas. E que nós jamais, provavelmente, conseguiremos num país como o Brasil, que vive modernidade, pré-modernidade e pós-modernidade. Muita gente no país ainda está vivendo em pré-modernidade, ainda está vivendo o medievo, né? Então, talvez repensar a forma como nós compreendemos a resolução de conflitos e como nós compreendemos a nossa sociedade, né? Como nós compreendemos a razão, como nós compreendemos
até mesmo essas conquistas, né? É compreender que conflitos podem ser solucionados para além do direito ou do processo penal, para além dos mecanismos tipicamente modernos de resolução de conflitos, né? E o mais incrível disso tudo, vou resgatar um pouquinho e acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco nesse ponto. O mais incrível é que quando existe esse ímpeto, digamos, de buscar uma salvação no direito penal, uma salvação no sistema de justiça criminal, e, assim, não tiro, digamos, a legitimidade desses pedido de socorro, especialmente vindo de grupos marginalizados, de grupos minoritários, enfim, de grupos tradicionalmente explorados e oprimidos, não tiro a legitimidade do pedido de socorro, mas é claro que existe uma irracionalidade em você pedir esse socorro através da pena, né, como você muito bem expôs aqui, e o mais interessante é que nos momentos em que esses grupos veem que o sistema de justiça criminal não é capaz de dar aquela resposta que eles esperavam receber, que o sistema de justiça criminal, na verdade, os abandona mesmo enquanto vítimas, nesse momento as pessoas não são capazes de fazer a crítica ao sistema de justiça criminal, né? Elas acham que essa é a exceção, que na verdade aqui está operando um preconceito sistêmico, talvez uma idiosincrasia particular. Eles não conseguem pensar que isso é, na verdade, reflexo da maneira como opera o sistema de justiça criminal numa perspectiva estrutural, né, que é incapaz de operar de outra forma, que na verdade a exceção é que a vítima seja tratada e acolhida da maneira como ela gostaria. Essa é a mais absoluta exceção. E digamos, esse vínculo necessário que a nossa sociedade está construída em cima da pena, né? Esse vínculo necessário que a nossa sociedade construiu em cima da pena acaba impossibilitando aqueles que estão fora, né, dessa crítica acadêmica que a gente está inserido e que a gente está acostumado, acaba impossibilitando que essas pessoas enxerguem, né, enfim, essa violência da pena, violência do sistema de justiça criminal, e por mais que elas estejam sofrendo essa violência elas mesmas, né, elas enxergam a violência do sistema de justiça criminal como absoluta exceção. Perfeito. Essa racionalidade penal moderna que vai naturalizar esse binômio, né? Crime-castigo ou processo-pena. Então, a ação criminalizada pressupõe a imposição de um sofrimento por meio da pena. E isso tem sido naturalizado ou normalizado, impedindo que as pessoas consigam compreender o conflito e a solução desse conflito para além do processo e para além do direito penal. Então, a gente vê isso de maneira muito clara, né? Eu me lembro quando eu era garoto, que às vezes a gente fazia algumas coisas, brincava ali e tal, a turma ali no bairro, e quando fazia alguma coisa mais errada, assim, ou que os pais não gostavam, alguém não gostava, às vezes chegava até a dizer assim, olha, isso é crime, hein? Porque, né, o menino ia lá e fazia alguma coisa, quebrava uma janela, aí já chegava alguém e dizia assim, olha, isso é crime, isso é crime. Então, por quê? Porque existe um aspecto simbólico, né? Quando você diz isso é crime, isso gera um afastamento, inclusive você consegue trabalhar com um imaginário coletivo em torno do que seja crime. Embora, muitas vezes, na prática, infelizmente, né, e aí é um outro tema bem interessante, o Edwin Sutherland vai mostrar, por exemplo, quando fala em crime de colarinho branco, que a gente normaliza certos comportamentos enquanto repudia outros, né? Então, o sujeito que comete crimes contra a ordem tributária, por exemplo, crimes financeiros, crimes contra o meio ambiente, isso é normalizado porque é aceito e no meio em que ele vive, muitas vezes visto até como algo positivo e não como um desvalor, né? Então, aquilo é compreendido até como uma necessidade. Não, olha, mas no Brasil ninguém consegue viver se não sonegar imposto. Então, é uma necessidade. Então, o direito e o processo penal, eles acabam inviabilizando a nossa capacidade de enxergar a resolução desses conflitos de maneira alternativa, porque é impraticável ou é impossível viver sem processo penal e sem pena. E o problema é, que tipo de processo penal nós temos? E o que é que as penas ou a aplicação de penas tem gerado como resultado no nosso país atualmente, né?
Como eu falei, como nós olhamos para o nosso sistema carcerário, a gente percebe claramente que o que nós temos é só mais do mesmo. O que eu acho bastante incrível na forma como você constrói a tua tese é que você nos mostra algo que uma vez eu falei de uma maneira muito espontânea numa live do Introcrim e que acabou ficando muito marcante, né? Que não é uma utopia a gente pensar em alternativas para a resolução de conflitos. É por isso que pensar em abolicionismo não é utópico, né? O utópico realmente é você acreditar no sistema de justiça criminal, acreditar que o processo penal vai servir para resolver os conflitos da maneira como ele se dispõe a fazer. Utópico é você continuar acreditando que a maneira como o Estado exerce violência é a forma como você vai enfim, pedir socorro contra outras violências, né? Como que você vai utilizar o poder punitivo para, enfim, promover outras violências para tentar minimizar uma violência que te ocorreu anteriormente, né? Então, e acho que você demonstra isso de uma maneira muito muito didática, muito clara na tua tese. Como realmente, assim, é possível, e talvez possível nem seja a palavra, mas é necessário, é urgente que se pense um paradigma alternativo para a resolução de conflitos, porque não é mais possível a gente continuar acreditando e reutilizando e reciclando as mesmas estratégias penais que a gente tem usado sem o menor resultado positivo há 200 anos, né? E é nesse momento que você invoca o abolicionismo, que eu acho que é muito corajoso da tua parte, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu gosto muito da forma como você correlaciona não a proposta abolicionista, mas a reflexão em torno do abolicionismo, a necessidade da superação de um determinado modelo de gestão de conflitos que é altamente serviçal a um regime econômico, né? No caso, o capitalismo periférico, né? Sobretudo o capitalismo periférico, né? E todos os males que ele produz, né? Porque quando a gente fala no abolicionismo, né, no movimento abolicionista ou em práticas abolicionistas, muitas cabeças ingênuas recebem essa mensagem como um comando desorganizador da sociedade, como um comando um pouco anárquico até, como um comando, enfim, utópico, no sentido de sonhador, né? E não no sentido de estar num horizonte talvez um pouco distante, mas persecuível. E você coloca como abolicionismo, ou refletir sobre a teoria, enfim, sobre a prática abolicionista, em cima de uma resposta política a esse regime econômico que formatou um modelo de processo penal que é altamente conveniente às suas demandas. Então, quando se fala em abolicionismo, você está produzindo um discurso anticapitalista também, sobretudo um discurso anticapitalista periférico, porque é na periferia do capitalismo mundial que os efeitos desse processo penal medieval são sentidos com mais força, né? Os efeitos desse processo penal medieval, eles são muito mais gravosos aqui no Brasil do que na França, do que em Portugal, do que na Espanha, e lá dentro dessas sociedades, ele é muito mais gravoso nas suas comunidades pobres, né? Enfim, então assim, eu acho muito interessante essa correlação que você faz desse refletir o abolicionismo e esse dado econômico concreto, porque ele é desmistificador, né? E aí casa muito com o que a Juni fala, né? Poxa, não dá para você pensar em superar o capitalismo, sobretudo de base periférica, e que produz tantos danos à nossa sociedade, com um modelo de resolução de conflitos como esse que a gente tem, como um processo penal tosco, né? Medieval na prática e no discurso epistemológico, né? No discurso, vamos buscar a verdade, o processo está aqui para saber se foi Tício que roubou a picanha, porque é isso mesmo, a gente tem que olhar a câmera, tem que ver se as testemunhas estão falando direitinho, vamos buscar a verdade, o processo é para buscar a verdade, né? O juiz como se fosse a boca da verdade, né? A fonte da verdade, né? Quase que o oráculo.
E quando, na verdade, não é. Tudo é instrumental para um regime econômico com pretensões muito sanguinárias, muito perversas, e que vem tendo muito êxito nesse projeto. Né? Então, pensar o abolicionismo é pensar contra isso, né? É se insurgir contra esse estado de coisas. Né? E aí me encanta muito a forma como você faz essa correlação. E eu acho que tem muito, tenho certeza que essa tua capacidade de síntese, ela está muito relacionada ao teu lugar de fala, né? Ao fato de você ser um advogado brasileiro, né? Ser um advogado que está perto dessa produção acadêmica e teórica, muito pujante, mas também perto dessa realidade muito dura, né? Que é a realidade do processo penal brasileiro. Sem dúvida, Rafael. Esse é um ponto muito importante da obra, né, do trabalho, e aí tem uma autora que é fantástica, que chama Gerlinda Smalls. Essa autora ela vai discutir exatamente os modelos de sociedade subjacentes ao movimento abolicionista, porque, como vocês mencionaram, o abolicionismo não é um movimento homogêneo, né, ele não tem ali um representante único ou representantes que concordam absolutamente com tudo que eles falam, que são iguais nas suas colocações, né? Mas a Gerlinda Smalls, ela tem uma obra, um artigo fantástico, onde ela discute... Rafael, deixa eu te interromper muito rapidamente, porque eu acho que essa é uma observação relevante. A Gerlinda Smalls é uma autora fantástica, abolicionista e feminista, né? Ele escreve muito, inclusive, sobre a possibilidade de você pensar abolicionismo e feminismo em conjunto dentro da criminologia. Então, é muito interessante realmente que você tenha resgatado ela para isso. Sim, ela é fundamental. Se não me engano, ela é tcheca, né, Júnior? Mais radicada na Alemanha. A gente também tem outras autoras, por exemplo, a professora Mônica Frommel, que é da Universidade de Kiel, né? Eu até traduzi um artigo dela fantástico sobre essa temática, chama Criminologia Feminista, que saiu num livro chamado Teoria Crítica de Direito Penal, foi publicado ano passado. Tem obras ali de vários professores, pessoas queridas, né, aqui no Brasil, que eu admiro muito, e também da Alemanha. Então, essa é uma temática importante para a professora Smalls. Ela vai dizer exatamente isso, olha, pensar o que vem após do direito penal, ou pensar a abolição do direito do processo penal, requer também compreender que tipo de sociedade vem depois desse direito, ou vem depois da abolição desse sistema. E veja, pessoal, às vezes as pessoas, né, eu acho muito importante dizer isso, as pessoas, elas criam, assim, uns estereótipos, existem alguns estereótipos ou algumas ideias equivocadas sobre o que seja abolicionismo, né, algumas construções que associam abolicionismo a garantismo, claro, isso já foi muito discutido, ou abolicionista como alguém inocente, e como a Júnior falou, não é bem isso. Na realidade, o que me parece uma ilusão é acreditar nas funções da pena ou do direito penal ou do processo penal, que eles vão cumprir todas aquelas funções declaradas, né? Então, o abolicionismo, ele possui ali diversos pensadores, vertentes, métodos diferentes, e a Gerlinda Smalls é uma dessas representantes. E ela vai discutir em um desses artigos, chamado modelos de sociedade no movimento abolicionismo, modelos teóricos sociais no movimento abolicionista. Infelizmente, eu acho que não tem tradução para o português esse trabalho, mas ela propõe exatamente esse debate, né? Será possível, que tipo de sociedade vem após a abolição do direito do processo penal? E mais, será possível abolir o sistema penal numa sociedade capitalista, uma vez que a sobrevivência do próprio capitalismo depende do poder punitivo? E essa é uma questão que também o professor Juarez Cirino vai levantar nas discussões sobre a abolição do sistema penal. Então, a gente precisa... Toda discussão sobre abolicionismo é também um debate sobre poder e sobre sociedade, sobre que tipo de sociedade nós queremos construir, sobre modelos de sociedade, formações sociais complexas, obviamente. Essa é uma discussão que perpassa questões jurídicas, não tenho aqui a pretensão de esgotar isso, ou de dar explicações que sejam suficientemente profundas, né? Mas a gente tem que compreender que existem perspectivas abolicionistas. O Scherer fala no abolicionismo como uma teoria sensibilizadora, né? Existem movimentos, existem perspectivas dentro disso que a gente chama de abolicionismo, com visões diferentes. Por exemplo,
Se você pega o Luke Husman, Niels Christ, Sebastian Scherer, Gerlinde Smaus, você vai encontrar abordagens distintas, métodos do ponto de vista epistemológico também. Então, isso é fundamental, a gente compreender essa pluralidade dentro de um movimento como esse. E segundo, acho que essa é uma discussão fundamental, né? Compreender que a reforma, como a Juni falou, as tentativas de humanizar o sistema penal, elas fracassaram. O Brasil, ele nos mostra isso, e não só o Brasil, porque seletividade é estrutural, não é circunstancial. Seletividade penal não existe só no Brasil, na Argentina, no Peru, existe nos Estados Unidos, existe na Alemanha, existe na França. Rafael colocou isso aqui, né? Existem guetos na França, onde negros que vieram das ex-colônias francesas sofrem com o sistema penal. Eduardo Galeano, né, pessoal? O sistema penal, o direito penal é como uma serpente, ele só pica os pés daqueles que estão descalços. Então, são os imigrantes na Alemanha, são os imigrantes na Inglaterra. Essa seletividade ela é estrutural, obviamente. Então, repensar o sistema penal não é só reformar esse sistema e acreditar que ele será humanizado, né? Mas é partir, claro, dessa premissa de que nós precisamos repensar também o nosso próprio modelo de sociedade. É compreender que talvez a gente precise de repensar a economia de mercado, a sociedade que é dominada por ela. É muito mais do que simplesmente dizer assim, de maneira inocente, vamos abolir agora o direito penal, o sistema penal. Não é isso, né? É uma reflexão muito mais profunda. Então, até porque, como eu disse, essa é uma visão que eu adoto a partir de alguns autores, né? Acho que seria impossível abolir o direito penal, o sistema penal, em países que adotam o modo de produção capitalista, porque o próprio capitalismo depende do poder punitivo, depende da existência do poder punitivo. Ele é o braço armado do capitalismo. Então, seria algo talvez impensável. É isso, mas essa impossibilidade não impede que a gente coloque as coisas como elas são, né? Não é possível abolir, mas vamos deixar claro que o sistema penal, do jeito que ele é estruturado, ele é absolutamente funcional para esse regime econômico específico, né? E que, portanto, pensar em alternativas a ele significa questionar esse próprio regime econômico, né? Exatamente. É isso que ele precisa, porque, né, você não precisa ficar alimentando ilusões teóricas, né? Vamos deixar as coisas claras, como você deixa muito bem, né? Ele está aí, ele é funcional para esse regime econômico, mas vamos deixar isso claro. Não precisa inventar coisas. Não, é para solucionar conflitos, é para trazer a pacificação social, é para, enfim, aquelas funções tutelar ilusórias, bens jurídicos, né? E a gente sabe que esses bens jurídicos não são protegidos, no final das contas, pelo direito. Você sabe que esse tutelar, Rafael, tem uma história engraçada. O Nilo, no escritório, ele uma vez me deu um esporro, assim, de uns 20 minutos, cara, porque numa petição eu disse que aquele artigo não tutelava o bem jurídico, tal. Ele falou, cara, e por acaso algum artigo tutela algum bem jurídico? Por acaso a circunstância daquela conduta está criminalizada, né, está tipificada numa lei penal, importa em tutela qualquer bem jurídico que seja? Cara, depois daquele esporro, eu nunca mais usei o verbo tutelar, salvo quando eu estou me referindo a tutela, curatela, a tudo mais. Saindo desse campo, eu sempre falo, é o bem jurídico referido pelo título, bem jurídico mencionado, bem jurídico. Eu nunca mais usei, porque o esporro entrou. Gerou um trauma, né? Você falou agora, me lembrou. Exatamente isso, essa ideia de que o bem... Mas né? É uma palavra que diz muito, né? Essa ideia de que um tipo penal tutela um bem jurídico, né? A tutela, então a vida está tutelada pelo 121, né? Tem o 121 exerce um tipo de tutela sobre bem jurídico vida, né? Claro que não, ele entra depois, né? Do estrago feito, aí você vai lá tentar ver o que você faz com aquilo ali, né? Criar hipóteses de responsabilizações, etc. Eu acho importante só dizer assim, sabe, Rafael, porque talvez essa minha fala possa levar a uma interpretação equivocada de que eu estou talvez resignado com a situação, sabe, um fatalismo resignado, algo desse tipo. Aí eu gosto muito do Goethe, né, que é um autor alemão, que vai dizer o seguinte: a esperança nos ajuda a viver. Então acho que a gente tem que manter a esperança, obviamente, né, por mais difícil que seja atualmente, mas talvez pensar
quando diz respeito às representações sociais em relação ao controle social, é talvez resgatar e tentar articular, teoricamente, outros modelos, né? Tentar trabalhar com outras perspectivas, eu acho que a crítica mais difícil de ser feita é a autocrítica, e isso muitas vezes a gente não faz, né? A gente tentar interromper aquilo que o Walter Benjamin chama de a evolução da história que conduz à catástrofe, ao progresso como catástrofe, como nós compreendemos o progresso, né, a noção de progresso que nós temos. Então, esses elementos utópicos e talvez até subversivos dessa cultura romântica anticapitalista, que o Michel Levy vai descrever muito bem, talvez seja um ponto de partida interessante para nós repensarmos o sistema de justiça criminal, para nós repensarmos o processo penal. É um exercício interdisciplinar, é um exercício que não se esgota apenas em descrever ou em estudar procedimentos, compreender o que é prisão cautelar, o que é rito ordinário, sumário, sumaríssimo, porque às vezes a gente fica muito limitado, quando estuda o processo penal, a essas questões estritamente dogmáticas, e a reflexão ela tem que ir além, né? Obviamente, como juristas, nós estamos aqui para solucionar problemas jurídicos, mas o nosso objeto ele pode ser olhado a partir de diversas perspectivas, o processo penal pode ser compreendido a partir de diversas visões, diversos pontos de partida, diversas matrizes. Então esse talvez seja um dos grandes desafios, né, para que a gente consiga compreender o todo, para que a gente consiga compreender o nosso contexto. Então, eu acho que é descartar esse otimismo da fé automática no progresso, no direito penal, no processo penal, e infelizmente, talvez isso seja um pouco exagerado da minha parte, mas eu acho que a gente vive muita hipocrisia no nosso meio, no meio jurídico, né? Recentemente, o STJ deu uma decisão utilizando ali como referencial a Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a contagem em dobro do tempo de pena cumprido por um réu, né? Porque em situação degradante, e aí aquilo a gente vê e fala, poxa, um alento talvez, né? Estamos aqui repensando práticas talvez abolicionistas ou práticas que contrariam essa racionalidade punitiva, essa razão punitiva, só que aí quando você vai conversar com colegas, você vê advogados, juízes, promotores, que fazem em público a crítica ao sistema de justiça criminal, mas que diante de uma decisão dessa, de maneira muito, quase que cínica, né, e aí aqui a gente tem que dizer, colocar os pingos nos is, eles dizem que aquilo é um absurdo, que aquilo é ridículo, que é uma decisão que vira meme, que vira piada. Então, a gente precisa abandonar um pouquinho esse cinismo, né, e tentar pensar efetivamente os nossos problemas, né, e tentar, de alguma forma, pensar em alternativas, de fato. Acho que isso é um pouco esse paradoxo da razão penal, né, que você expõe, que você, de certa maneira, precisa fazer esse resgate de uma racionalidade, porque processo penal, um direito penal sem freios é sempre irracional, então você tem que fazer esse resgate da racionalidade, mas sempre fazendo a crítica, né, enfim, efetiva do que você está operacionalizando com esse resgate da racionalidade, né? Porque, afinal de contas, você tem que ter compreensão do que é essa crise material que a gente vive no sistema de justiça criminal, de um sistema de justiça criminal que é absolutamente violento e que se propõe a ser acolhedor, né? A ser, enfim, como falou o Rafael, a tutelar realmente direitos ou, enfim, garantias, tutelar situações de vulnerabilidade, quando materialmente não é o que acontece, concretamente não é o que acontece, né? Então a gente também vive nessa crise de ter que fazer esse resgate de uma racionalidade que a gente sabe que não é o ideal, que a gente sabe que necessariamente é uma racionalidade que também perpetua a violência do sistema de justiça criminal. Exato. E aí o risco, né, Júnior? Enquanto advogados, enfim, defensores, ou mesmo membros da magistratura do Ministério Público que são mais críticos, da polícia que sejam mais críticos, a gente vive nessa crise também, a gente está inserido nessa crise também. E aí a gente corre um sério risco, Júnior, a partir disso, de utilizar modelos alternativos, como, por exemplo, a justiça restaurativa, e naufragar num grande problema, e acabar gerando um grande problema, que é a colonização desses modelos pela racionalidade penal. Então, não adianta criar a Lei 9.099, lá em 95,
dizer que vai ser um modelo alternativo, não é, na verdade, e que foi colonizado, que foi ordinarizado pelos juízes criminais, pelos sujeitos processuais também. Então, vamos pensar em justiça reconstrutiva, mediação penal, justiça restaurativa. Eu procuro apontar também alguns problemas, porque são modelos importantes, mas do que adianta abolir o processo e manter a estrutura do direito penal? Exato. Adianta, recentemente a gente teve como convidada aqui a Flora Sartorelli, que falou sobre justiça juvenil, e ela expõe isso de uma maneira muito clara pra gente. Veja, a justiça juvenil não deveria operar com a lógica, né, não deveria operar com a racionalidade penal. A justiça juvenil tem um propósito acolhedor que o próprio sistema de justiça criminal não tem. E, no entanto, ela acaba colonizada pela lógica penal e se torna absolutamente violenta na prática. E isso acontece com todas as formas alternativas de resolução de conflitos, né? Então eu acho que cabe a gente que tem essa postura mais crítica, de fato, fazer esse resgate, né, dessas possibilidades de soluções alternativas, mas sempre com, né, aquele pé na realidade, de que a gente sabe que esses instrumentos alternativos também podem ser colonizados pela racionalidade penal, porque, enfim, essa irracionalidade penal, porque a razão penal ela é monstruosa, né? Ela abarca tudo, ela se agiganta e engloba tudo que ela vê pela frente, ela abocanha tudo que ela vê pela frente. Isso me lembra muito a reforma recente do Código de Processo, recente não, de 2012, né, que criou as medidas alternativas à prisão de natureza cautelar, né? A proposta ali estava muito longe de ser uma coisa... A proposta da Lei 9.099 era muito mais ousada, né? Pelo menos enquanto proposta. Aqui não, a gente está falando só de medidas alternativas à prisão cautelar propriamente dita, mas na época eu participei de muito debate em torno da construção dessa Constituição Legislativa, feita ainda no governo petista, né? Porque a ideia era retirar o controle penal, restringir a hipótese das prisões cautelares, das prisões preventivas, das situações mais excepcionais possíveis. E o que a gente vê hoje, e nós três aqui somos advogados, é uma completa subversão dessa lógica, né? O que a gente vê hoje? As prisões preventivas que existiam antes da lei continuam existindo como prisões preventivas, e aquilo que antes a lei tratava como uma hipótese de não prisão está colonizado pela lógica e está transformado em medida cautelar alternativa à prisão. Então, hoje, talvez Rafael e Juni tenham vários clientes submetidos a medida, e eu tenho também, vários clientes submetidos a medidas cautelares alternativas à prisão, mas onde não precisaria ter medida cautelar nenhuma. Porque hoje nenhum juiz consegue dar uma porcaria de uma liberdade provisória pura e simples. Ele tem que botar tornozeleira eletrônica, ele tem que botar obrigação de comparecer em juízo, ele tem que botar retenção de passaporte, ele tem que botar uma série de medidas cautelares, que tudo bem, não é a prisão, e, portanto, é melhor do que a prisão, sem dúvida nenhuma, mas são medidas onde antes não existiria nada, onde antes existiria um sujeito respondendo a um processo. Acabou. O sujeito respondendo a um processo, em casa, trabalhando, normal, sem ter que ir ao fórum, assinar uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, enfim. Então, assim, essa colonização, ela incide até sobre uma ideia legislativa que veio para restringir a hipótese da prisão provisória, né? E não restringiu. Ela não apenas não restringiu, como ela criou, como ela fez incidir medidas cautelares, onde antes você não tinha nada, você tinha só um sujeito respondendo a um processo, né? E hoje ele não é só isso. Hoje ele é um sujeito controlado, né? Biocontrolado, através de vários outros mecanismos, e que não servem de nada, que não previne crime nenhum, que não faz nada, só cria encheção de saco e burocracia no cartório, e, enfim, mas é isso, tá lá, o Estado Penal presente, né? Dizendo, eu tô aqui, eu tô te controlando, né? Sou eu que mando em você, né? Enfim. Não, isso quando as cautelares não impossibilitam efetivamente que aquele sujeito possa, enfim, continuar exercendo a profissão que exercia ou qualquer coisa do gênero, né? Porque uma cautelar, por exemplo, que impede uma pessoa de sair do município, se a pessoa trabalhava viajando, já era. Vai a cada viagem pedir autorização para o juízo, fica inviável, sabe? Então, são cautelares que, quando não são absolutamente desnecessárias, acabam se tornando uma violência material para aquele indivíduo também.
Sem dúvida. E aí, em cima dessa fala, o que a gente percebe, então, é que essas reformas do processo penal, essas reformas do sistema de justiça criminal, o que elas fazem é só sofisticar o aparato punitivo. Então, você não tem alternativas, você tem complementos hoje à prisão cautelar, né? Então, como vocês bem disseram, o Rafael colocou, você acabou sofisticando os mecanismos e ampliando os instrumentos de restrição de direitos, porque no final das contas não são alternativas, são meros complementos, né? Esse é um grande problema dessas reformas que vêm, às vezes, com a pretensão de humanizar ou reduzir danos no sistema de justiça criminal, mas que acabam sofisticando o aparato punitivo e simplesmente ampliando as possibilidades de restrição de direitos e garantias fundamentais. Exato. Eu vou, infelizmente, ter que interromper esse episódio incrível que a gente está gravando agora por conta da hora, realmente. Já estamos muito além do que nós nos propusemos aqui. Acho que, Rafael, a gente teve uma das discussões mais empolgantes que a gente poderia ter tido aqui. Certamente uma das discussões que mais me deixaram empolgada nas gravações que fizemos esse ano. Tenho certeza que nossa audiência qualificada vai concordar comigo. Tenho certeza de que vai ser um episódio que vai ter uma boa repercussão. Agradeço muito a tua disponibilidade, enfim, o teu didatismo aqui no podcast. Acho que você fez exposições muito fáceis de serem acompanhadas. Acho que isso não, né, isso enriquece aí a tua análise, que já é muito perspicaz, muito sofisticada, mas você consegue transmitir isso, conseguiu transmitir isso hoje no podcast de uma maneira muito agradável, eu acho. Tenho certeza que nossa audiência vai gostar muito. Eu vou passar a palavra agora para o meu colega de bancada, Rafael Borges, para ele se despedir da nossa audiência, se despedir de você. Rafael, ao final, a gente passa a palavra para você fazer as suas considerações finais e, por gentileza, né, não esquecer da nossa tradicional indicação literária aqui no podcast. Rafael Borges, por favor, se despeça. Bom, vamos lá. Antes de fazer uma despedida propriamente dita, eu queria só fazer 2 registros. Ô, Júnior, peço licença a você e ao Rafael, que eu reputo muito importantes no dia de hoje, né? Primeiro, dizer para a nossa audiência qualificada que a gente está gravando no dia 13 de maio, e é um dia que é conhecido como dia da abolição da escravatura, né? E dizer que esse não é um dia que me lembra Princesa Isabel, né? Nem de longe. É um dia que me lembra Luiz Gama, né? É um dia que me lembra Zumbi dos Palmares, é um dia que me lembra os negros e as negras que tanto lutaram para terem um sopro de liberdade e até hoje não alcançaram isso. Então fica aqui a minha homenagem a esses lutadores, né? E ao povo negro do Brasil, que tem, enfim, que tem tanto protagonismo nas nossas lutas políticas e nos nossos movimentos de questionamento, e em todos os pequenos avanços que esse país conseguiu alcançar, conseguiu conquistar ao longo da sua história. E queria, com isso, fazer também um registro, não poderia deixar de fazê-lo. Esse também é o primeiro podcast que a gente grava depois da chacina do Jacarezinho, né, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Uma verdadeira chacina, é o único substantivo que dá conta de definir o episódio, e mesmo assim ele faz de maneira incompleta. Era preciso ter algo mais grave do que chacina para se referir a isso. Muito grave o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, embora não tenha me surpreendido, porque a política de segurança pública dos governos do estado do Rio de Janeiro é uma política de neutralização, é uma política de matança generalizada há muito tempo. Não à toa, o Estado, a polícia fluminense, né, ostenta os maiores níveis de letalidade do mundo, né? O Estado do Rio de Janeiro é um Estado assassino, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado genocida, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado matador, é um Estado que está em estado de guerra permanentemente, é um Estado extremamente belicoso, que leva essa noção estúpida, idiota, imbecil de guerra às drogas às últimas consequências, né, ceifando vidas em seu nascedouro, colocando a polícia para matar a nossa juventude negra, pobre e favelada,
pura e simplesmente para executar um projeto de poder funcional aos processos de acumulação de capital, funcional a essa selvageria do capitalismo financeiro. Né? O Rio de Janeiro é um laboratório mundial de estupidez dessa guerra às drogas, e a pretexto disso a gente está matando a nossa juventude pobre, negra, favelada, que podia estar produzindo, que é muito criativa, que tem que estar sendo absolutamente integrada à nossa vida em sociedade. E não é isso que acontece. O Estado do Rio de Janeiro se propõe a fazer uma outra coisa e, assim, lamento que o governador Cláudio Castro, confunda até o nome dele, porque é um sujeito político tão insignificante e que mostrou a insignificância dele de uma forma tão evidente, tão eloquente, tão bizarra na forma como ele tratou dessa chacina, que ele merece mesmo que eu troque o nome dele. Né, porque é uma insignificância matadora, né, o que é pior ainda, uma insignificância perversa, esse sujeito. Então, assim, quero dizer que eu, enfim, do alto também da minha insignificância, exijo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro adote providências relativamente a isso que aconteceu. O mínimo que a gente espera é a apuração dos fatos, o mínimo que a gente espera é sim, a responsabilização jurídico-penal dos agentes que são responsáveis por essa morte, mas também a responsabilização política daqueles que a ordenaram por ação ou por omissão, né? Para aqueles que sentam no conforto do seu ar-condicionado, lá no Palácio Guanabara, lá no Palácio Laranjeira, Palácio Guanabara, enfim, nos seus escritórios, nos seus gabinetes, estão consentindo com essa matança generalizada. Queria dizer que esse podcast oferece aos familiares das vítimas toda a solidariedade e que a gente vai, no limite dos nossos esforços, no limite das nossas capacidades, interagir com a sociedade civil organizada e exigir resposta a esses acontecimentos. Tá? Peço desculpas à audiência, à Júnior e ao Rafael, por ocupar um pouco do espaço aqui do podcast para fazer esse registro, mas que eu acho que é fundamental. Tá bem? Júnior, você quer falar? Não, eu só quero complementar, Rafael, e dizer que não existe a menor possibilidade de eu aceitar essas tuas desculpas, porque eu acho que essa é uma posição, inclusive, que a gente pode tomar como institucional do podcast. Né? Eu estou de absoluto acordo com essa tua intervenção e acredito que todos os nossos outros parceiros aqui também concordariam. Então, realmente foi um espaço aí muito bem utilizado para fazer essas colocações, tomar essa posição enquanto, né, podcast, não só enquanto Rafael Borges, mas com a concordância da Júnior Cirino, mas, enfim, enquanto podcast, uma posição que eu acho que era relevante, importante e necessária. Obrigada, Rafael. Imagina. Legal. E com isso eu queria agradecer muito ao Rafael Bolt, dizer que da minha satisfação, enfim, acho que o bate-papo foi riquíssimo e eu já tinha ficado encantado pela leitura, né, da tese, e agora com o bate-papo, então, ficou ainda mais. Queria dizer que o Rafael tem espaço cativo aqui nessa bancada, e espero que ele aceite outros convites para estar aqui, porque certamente eles chegarão, né? E queria muito estreitar laços contigo, laços profissionais, laços acadêmicos, enfim. Vitória é um lugar que eu adoro, né? Falava aqui com você antes de começar, né, em off. É um lugar que eu acho muito acolhedor, muito especial. Morei aí na minha infância, tenho amigos aí. E Vitória é um lugar que tem uma produção de penal, processo penal, criminológica, fabulosa, riquíssima, que, assim, desculpa dizer, mas é uma produção desproporcional, né, ao tamanho do Estado e a sua população e ao seu espaço territorial que ele ocupa no território brasileiro. É desproporcional, vocês estão muito acima, né, me parece, daquilo que seria esperado de um Estado tão pequeno, né, mas não por isso menos importante, né, e quero dizer que é isso, sempre que eu posso eu vou aí e espero que da próxima vez possa te encontrar, Rafael, para trocar ideias pessoalmente, porque realmente, cara, você é um cara que acrescenta e que tem a minha admiração, sem dúvida nenhuma. Obrigado mesmo por estar aqui, por ter topado fazer esse bate-papo com a gente. Legal, pessoal. Queria só agradecer mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz quando vocês me fizeram esse convite, muito feliz, muito honrado, porque eu acompanho o podcast de vocês, né? É um dos meus preferidos, então tenho acompanhado já há algum tempo,
E é um tema que para mim é muito especial, foi um prazer participar aqui com vocês. Vocês também têm a minha admiração, você, Rafael, também a Juni, são pessoas que eu admiro e que eu tenho o maior prazer de poder compartilhar esse tempo aqui, essa troca de ideias, né? Eu acho que é algo sempre muito bacana, sempre muito prazeroso, que a tecnologia permite, né, essa aproximação, e será um grande prazer poder reencontrá-los depois, em breve, né, pessoalmente. Vai ser uma grande alegria, então vocês podem sempre contar comigo. Estou à disposição de vocês, tá, para novos debates, novas discussões. Realmente foi muito prazeroso, então eu fico muito feliz. E eu queria deixar aqui uma indicação, então, né, Júnior, de um livro, né? Bom, hoje é um dia, como o Rafael falou, né, a gente está aí, é um dia simbólico, um dia marcante, ainda mais depois de tudo que aconteceu em Jacarezinho, no Rio. Isso só reforça a necessidade de nós repensarmos o tipo de sociedade que nós estamos inseridos, o modelo de sociedade, repensarmos a racionalidade penal que só produziu e produz mais barbárie, mais violência, e não cumpre suas promessas de paz, harmonia social, resolução de conflitos. Pelo contrário, é um sistema genocida, é um sistema violento que só produz mais violência e mais mortes. E há um livro muito interessante, que não é um livro jurídico, na verdade, muito conhecido, né, que eu queria indicar aqui para o pessoal, que é o 1984, do George Orwell. É uma distopia, mas foi publicado originalmente em 1949, uma distopia futurista, muito interessante, um dos romances mais influentes, sem dúvida, do século XX, um clássico moderno, né? Então, é uma obra, acho, magistral que vai trazer essa reflexão sobre aquilo que é o poder totalitário, né? É uma crítica do poder também. Então, acho que nós precisamos mais do que nunca desse tipo de crítica, desse tipo de reflexão. Tá? Então, só dizer mais uma vez a minha alegria de participar com vocês, de revê-los aqui, de vê-los aqui ainda que virtualmente. Então, deixo aqui meu abraço para vocês e muito obrigado. Maravilha! Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Convido a nossa querida audiência qualificada a permanecer aqui no podcast, porque logo após o encerramento da minha fala, vai entrar o comentário do professor Caio Paiva, conforme eu expliquei a todos no início do episódio. Tudo bem? Então é isso, Caio, tá contigo. Um abraço a todos. Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Caio Paiva. Eu sou coordenador do curso SEI e também idealizador do projeto Tudo de Penal. Na minha participação semanal de hoje aqui no podcast, eu quero conversar bem rapidamente com vocês sobre um aspecto envolvendo a aplicação da pena, mais precisamente na segunda fase, em crimes praticados durante a pandemia. Muito bem, o artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, prevê como circunstância agravante o fato de o agente ter cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. A justificativa desta agravante reside, basicamente, em censurar, com o incremento de pena, o comportamento do agente que se aproveita do estado de vulnerabilidade do bem jurídico para atacá-lo. A pandemia causada pela Covid-19 se enquadra perfeitamente no conceito de calamidade pública prevista no referido dispositivo do Código Penal. Diante deste contexto, nós temos a seguinte questão. Esta agravante do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, em especial na expressão calamidade pública, deve ser aplicada automaticamente para autores de todos os crimes praticados durante a pandemia, sem exigir uma relação de aproveitamento da vulnerabilidade do bem jurídico ou, pelo contrário, somente se aplica quando presente uma situação concreta em que o agente se aproveita da pandemia para a prática do crime. Este assunto já chegou ao STJ. E isso porque o Ministério Público de alguns estados estava sustentando, me parece que em alguns estados ainda há essa tese, no sentido de que, sim, essa agravante do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, se aplica automaticamente para todos os crimes cometidos durante o período da pandemia da Covid-19. Os tribunais de justiça de alguns estados concordaram com o Ministério Público.
mas quando o assunto chegou ao STJ, tem predominado até agora o outro entendimento. Eu tenho aqui para vocês anotado uma decisão de órgão colegiado no caso da 5ª turma do STJ e também tenho 3 decisões monocráticas de ministros do STJ. Eu vou ler rapidamente apenas a decisão colegiada da 5ª turma do STJ no agravo regimental no habeas corpus 655.339, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado no dia 13 de abril do corrente ano. Abro aspas. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva. Hipótese em que a agravante, prevista no artigo 61, inciso 2, alínea J, do Código Penal, foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência dos decretos que reconheceram o estado de calamidade pública no estado de São Paulo em razão da pandemia da Covid-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. No mesmo sentido, contamos com decisões monocráticas do ministro Félix Fischer, do ministro Sebastião Reis Júnior e também do ministro Joel Ilan Paciornik. Vejam só, vamos imaginar 2 cenários distintos. No primeiro cenário, um dono de restaurante resolve demitir o porteiro e o segurança do estabelecimento comercial durante um período de isolamento social da pandemia, trabalhando somente com o sistema de delivery. Sabendo do estado de maior vulnerabilidade do local, o agente, aproveitando-se deste cenário, ingressa no estabelecimento comercial e pratica o crime de furto. Neste caso, sim, em que há uma relação direta entre o crime cometido e a vulnerabilidade causada pela pandemia, deve incidir essa agravante do Código Penal. No segundo cenário, porém, imaginemos que o agente pratica o crime de tráfico de drogas na região em que reside. Neste caso, não há maior vulnerabilidade do bem jurídico e o estado de pandemia não favoreceu, pelo menos diretamente, a prática do crime de tráfico de drogas. E por isso, de acordo com o entendimento do STJ, com o qual eu estou de acordo, não deve incidir neste segundo cenário, neste segundo exemplo, a agravante da calamidade pública. Se vocês são assinantes do Tudo de Penal, se ainda não são, convido para que façam a assinatura. Eu já inseri essas decisões, a do órgão colegiado e também um resumo das decisões monocráticas na categoria Direito Penal, subcategoria Aplicação da Pena. E também inseri o arquivo número 16 de Jurisprudência Penal Comentada, trazendo um contexto mais explicado da aplicação dessa circunstância agravante.